Salve rapaziada, NTR na área. No vídeo de hoje, um assunto bem bacana e falar para vocês, uma área que a gente gosta bastante, cabeçotes. E principalmente, o que acontece quando a gente pega um cabeçote que nunca preparou na vida? Qual o caminho que a gente segue? Isso é comum a todos e a gente vai demonstrar então um big de um cabeçote, né? Muito bruto. E também falar um pouquinho a respeito de como foi o desenvolvimento e trabalho desse cabeçote até a sua finalização. Bora lá? Galera, então esse aqui é um parzinho, né, de cabeçote de Harley Davidson, modelo M8, né, a galera chama, o Milwaukee 8, né, nova geração dos motores da Harley com 4 válvulas, tá? Esse aqui ainda é refrigerado só a óleo e os mais recentes agora a água e óleo também, uma refrigeração já diferente. Mas enfim, os cabeçotes em si basicamente os mesmos. Então é um cabeçote muito grande, tá? É óbvio, né? Precisa ser dessa maneira. Essa moto aqui tem 1850 cilindradas, mais ou menos, tá? Calcular certinho pelas polegadas cúbicas, né? Esses motores são divulgados através de polegada cúbica, a cilindrada dele, e a gente precisa converter. Mas dá mais ou menos isso aí, 1800 e pouco. E são só 2 cilindros, né? Então imagine o tamanho de pistão e o curso do virabrequim, principalmente, que tem isso aqui, né? Então o cliente nos forneceu os dados, vários parâmetros, né, para a gente faça o desenvolvimento. Mas então, só para exemplificar, a minha mão aqui, se colocar um cabeçote de twister aqui do lado, ele fica parecendo um brinquedo de criança, né? Então aqui, diferente de tamanho de válvula, tudo, é um cabeçote bem diferente, bem legal de trabalhar, mas é um cabeçote que ele já vem muito bom, digamos assim, em termos de vazão, e fica difícil um pouquinho o retrabalho. A gente já vai falar sobre isso, o que foi o desenvolvimento e o que a gente conseguiu ganhar nesse cabeçote. Mostrar então questão de peças também que esse cabeçote está utilizando. O que aconteceu aqui? Então, isso aqui não é direto do cliente, tá? Então a gente não presta esse tipo de serviço diretamente para cliente. O pessoal liga, ó, tô mandando um cabeçote de Harley ou de outra moto grande que seja, para vocês fazerem, a gente não faz. A gente presta esse tipo de serviço nesses cabeçotes maiores, de motos de alta cilindrada, somente para oficinas, tudo bem? A oficina que nos mandou isso aqui é do Paulinho Ren, lá de Campinas, da Garagem Ren. É uma oficina modelo, né, em Harley Davidson, então mão de obra especializada, né, eles trabalham com várias linhas de moto de alta cilindrada, mas o foco deles maior é Harley Davidson, preparação de motores, reprogramação de central. Então quem tiver interesse, a gente vai deixar o contato embaixo aqui, entrar direto em contato com ele que ele passa para vocês. Ele tem acesso às peças, à mão de obra também, e assim como outros serviços também nessa linha, beleza? Um abraço aí pro Paulinho, valeu pela confiança, irmão. Então o que aconteceu aqui? O cliente enviou, então essa oficina enviou, o Paulinho mandou pra gente e mandou algumas peças juntos para fazer esse cabeçote, né? O que seriam? Ele me forneceu os dados do comando, é um dado muito importante, já vou falar a respeito o que isso tem a ver com a preparação do cabeçote em si, né? O que a gente fez, né, em relação a isso. Nos mandou molas de válvula de competição, então a gente tem as molinhas de competição específicas para trabalharem com o comando de válvula que ele enviou, pratinho de válvula de titânio, tá? Então foram feitas essas alterações aqui. E quando a gente analisou o cabeçote, eu via uma certa necessidade da substituição de guias. Então a gente substituiu os guias originais, que são esses aqui, e a gente conseguiu mandar fazer esses guias aqui, tá? No mercado fora do país, né, principalmente nos Estados Unidos, tem muito acesso a peças para esses motores, só que o custo é extremamente elevado, né? Então, para não precisar importar, a gente conseguiu então a fabricação dos guias, tá? Isso aqui é um guia de bronze, um material, só que não é um bronze comum, tá? Um material específico para guias de válvula, que a gente conseguiu desenrolar aqui e mandar fazer para esses cabeçotes, tá? E fazer a substituição deles. Então a gente fez essa troca de guias e mandou também fazer um jogo de válvulas novas para esse motor. Então essa daqui é a válvula original do motor, a gente mandou fazer válvulas em aço inox, né, para substituição aqui. Então essas válvulas aqui não vêm já dessa maneira pra gente, tá? A gente ainda retrabalha elas.
Então a gente manda fabricar as válvulas, ela vem de uma maneira um pouco mais simplista, né, mais parecida com a original, e a gente faz alguns retrabalhos nessa válvula, né, outros ângulos, o retrabalho de textura, né, o trabalho de alívio de peso também, para equilibrar e buscar deixar no mesmo peso da original, até mais leve se possível, para que esse motor possa trabalhar de acordo. No final das contas, as válvulas acabaram ficando pouquinha coisa até mais leves do que o original. Isso é bom, vai evitar uma questão de flutuação de válvula, apesar de que essa moto aqui utiliza molas de válvula de competição. Então, carga dessas molas, a gente fez a aferição, a montagem dessas molas padronizadas também, né, com controle de cargas, de acordo com o levante do comando e também na posição inicial de montagem. O fabricante das molas também manda um manual de altura junto com a carga que dá na mola, mas a gente sempre prefere medir isso, aferir realmente para ter certeza do que a gente está montando aqui e poder entregar um trabalho tranquilo lá, que a gente sabe que o Paulinho não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, o motor vai funcionar muito bem, vai ganhar bastante potência e vai atender às necessidades dos clientes dele. Então, só em comparação, né, a mola de válvula, essa aqui é uma mola de válvula original com o pratinho em aço original e aqui a mola de competição com o pratinho em titânio, tá? Então, além de tudo, ainda a gente tem um conjunto mais leve ainda, tá? Junto com esse pratinho e essa mola, dá uma diferença de peso, né, bem considerável. Então, a massa aqui é bem reduzida. É um motor que vai poder girar bem mais alto aí do que o original. Então, para quem não conhece muito desses motores, dessas linhas aqui, então ele tem muita cilindrada, apenas 2 cilindros, o diâmetro de pistão é grande, mas o custo do virabrequim é muito alto, tá? Então, são motores que não giram muito alto. Então, tem uma série de cuidados, tá? Que devem ser tomados em questão de RPM, existem limites físicos que a gente pode atingir e também, justamente por ter válvulas tão grandes, né, a gente precisa de uma carga de mola, né, as válvulas são um pouco pesadas, mesmo as originais, e quando a gente coloca um comando agressivo, então nesse caso a gente tem que alterar a questão de carga de mola, tá? Então nesse caso aqui tudo certinho, calculado, o fabricante das molas, são molas importadas, obviamente, né, já vem específicas para o comando que vai ser utilizado. E a parte de acerto e preparo aí vai direto com o Paulinho lá, ele que desenrola isso aqui, a briga vai ser com ele agora. Então esse cabeçote aqui que eu mostrei pra vocês, ele já está pronto, ainda falta a montagem dele, tá? A gente já fez todos os testes, passou na bancada, os 2 cabeçotes, foi ajustando, equalizando os lutos, e assim a gente consegue agora finalizar, fazer o assentamento de válvulas, montar ele tudo pronto. Já esse daqui, já está prontinho, assentamento feito. O cabeçote estão todo montado, já com as molas de válvula, os pratinhos, os retentores novos também, né? Paulinho enviou aí os retentores originais novos aí. Já fizemos então toda essa montagem dele. Esse daqui só embalar e mandar, né? Mas antes a gente vai finalizar esse outro para poder enviar para o cliente. Então são cabeçotes, né, monstruosos, né? Ele rende muita vazão. Ele já vem com uma vazão bem alta original, diga-se de passagem, e com o retrabalho extrapola. Aí a gente tem que cuidar a pressão de teste utilizada. Então a gente conseguiu acima de 200 CFM de vazão nesse cabeçote. Lembrando que essa questão de números de vazão, tá, vai variar conforme a bancada, conforme a pressão de trabalho que for medida, tá? Então por isso que a gente não fica batendo muito em cima de tem isso ou tem aquilo, tá? A gente vai mostrar o resultado. Sei que a galera aí tem muita curiosidade a respeito, mas então isso varia muito como é feito. Esses cabeçotes deveriam ter sido testados na bancada com uma pressão mais alta de teste do que 10 polegadas, tá? Então, pelo interno do assentamento aqui, a gente consegue determinar qual a pressão ideal de teste de um cabeçote desse para ter nível comparativo, né? E conseguir coletar outros dados, né? Tirar outros dados e calcular também. Só que ele excede a capacidade máxima da nossa bancada. Então, a nossa bancada consegue medir até 250 CFMs, o que é uma medida que naturalmente, dificilmente chega numa medida dessa em um cabeçote, principalmente de moto, mas é que aqui realmente é uma exceção, tá? São raríssimos os cabeçotes que ultrapassam esses valores. Existem, tá, cabeçotes que ultrapassam, mas são raros os casos. Então, quando a gente fez o teste na pressão que deveria ser feito, os testes comparativos, ele excedeu. Então, antes do levante máximo, ele já excedeu o limite da bancada e limitou ali a bancada. Então, eu falei, não, vamos padronizar nos 10 mesmo, 10 polegadas de coluna d'água de pressão, que aí a gente consegue fazer a medição e o comparativo, tá? Não é a maneira mais correta, mas já funciona para base comparativa, tá? E foi onde a gente conseguiu bons ganhos nesse cabeçote. Então o que acontece? Quando a gente pega cabeçotes agora, né? Que a gente nunca preparou. Então esses são modelos de cabeçote que eu particularmente ainda não havia feito. Não foi um desafio, né? Mas pode-se dizer até que sim, até certo ponto, porque eu me impressionei com a vazão original desse cabeçote, tá? Ele veio um padrão acima, digamos assim, do que eu esperava deles. Quando isso acontece, a gente começa a procurar pelo em ovo, né?
começa a olhar toda a bancada, revisar toda a bancada, ver se não tinha algum tipo de vazamento, refaz os testes, né? Eu fiz 7 testes para terem ideia nesse cabeçote original, para mim ter a certeza de que aqueles números eram reais, tá? Então, quando confirmado, ó, esses números sim, é isso aí que ele rende mesmo, nessa pressão, claro, que a gente testou e no levante que a gente testou, é isso que eles rendem. E aí a gente começa a procurar alguns pontos no cabeçote para mexer. Então, assim, isso serve de experiência também para quem está pegando trabalhos que nunca fez ainda, né? Então, às vezes preparou alguns modelos de cabeçote, outros não, fica com o pé atrás. Cabeçote, basicamente, a gente tem uma linha de raciocínio a seguir no preparo, no desenvolvimento, como a gente vê esse cabeçote, algumas curvas dele que a gente trabalha, então a gente já tem uma linha mais ou menos de raciocínio. Só que esses cabeçotes aqui, eles chegaram a tal ponto que poucas das coisas a gente conseguiria alterar sem aumentar muito a área dele. Então esse cabeçote, por exemplo, a área dele não foi quase nada retrabalhada. Toda a diferença de vazão que a gente conseguiu, ou pelo menos 90% da diferença de vazão que a gente conseguiu em relação ao original, foram em detalhes. Detalhes esses que fazem muita diferença na preparação de um motor. É claro que esse daqui é um cabeçote que rende muita vazão, então os números são maiores, mais fácil de você visualizar. Cabeçotes pequenos também se beneficiam de pequenos detalhes que a gente altera. Então, como eu mencionei, o cliente nos enviou as informações do comando. Qual o levante que o comando vai gerar na válvula? De acordo com o diâmetro da válvula e com o levante que esse comando vai gerar aqui de abertura, a gente consegue ter um parâmetro para trabalhar em questão de ângulos de sede. Então, muitas vezes a gente vê preparações de cabeçote onde não existe um ângulo antes do assentamento. Então, esse cabeçote aqui, ele possui diversos ângulos na sede, tá? Na sede de admissão em particular são 4 ângulos diferentes. E geralmente é costume a galera abrir a sede no limite quando abrem, porque tem gente que não trabalha nem sede, aumenta um monte de duto, faz um trabalho diferente, né? Nesse caso aqui a gente abriu 1 milímetro só dessa sede em relação ao que ele vem original. O restante foi trabalhado em ângulos, tá? Que é para a gente conseguir equilibrar com esse levante que vai estar utilizando o ângulo mais adequado possível e ir testando. Então a gente passa um ângulo, depois troca o ângulo dele novamente abaixo do assentamento, vai testando na bancada e vai vendo os resultados. E é incrível como sempre bate com a linha de raciocínio. Então determinados levantes a gente utiliza determinados ângulos, tá? Nessa sede. E a gente sempre vai por essa linha e acaba vindo. Então isso aqui é muito uma questão de experiência também, de trabalho, de informações, de literatura também e de testes práticos, não só de bancada, dinamonta, etc. A gente consegue ir tendo um norte. Então é muito importante essa questão dos ângulos da sede. Muitos cabeçotes podem render muito mais do que rendem hoje em dia se tiver um carinho especial nessa questão da sede de válvula, que com certeza trará benefícios. A área de encaixe com o coletor desse cabeçote já vem bastante grande. Então, medindo uma equivalência de áreas aqui que a gente trabalha, já tem uma linha, né, de trabalho nisso, a gente percebeu que ela já excede até um pouquinho do que a gente trabalharia. Então, opa, não posso mexer nessa entrada de duto. O que eu vou fazer para melhorar isso aqui? Tá? Então, qual é o entendimento aqui? Uma informação importante que eu acho necessário para quem está trabalhando nessa área. Sempre nos detalhes, sempre. A entrada do duto é a última coisa, talvez, que você vai se preocupar. É claro que a gente tem um controle entre áreas, né, de entrada e saída dos fluidos no cabeçote, mas isso se torna um fator quase secundário, principalmente quando a gente já tem um exagero. Então a gente mediu, o cabeçote original já é exagerado, eu já sei que ali eu não vou mexer. Então eu vou procurar o quê? Trabalhar em guias, trabalhar em ângulo de sede, trabalhar no contorno desse guia também, que a gente retrabalha essa questão de como o fluido vai contornar o guia. Então tudo isso vai trazendo benefícios e vai ganhando de pouquinho em pouquinho. Lógico, quando se tem uma bancada de fluxo para trabalhar, auxilia, mas não é só ter a bancada, não adianta nada você ter a bancada e continuar fazendo seus cabeçotes igual você fazia 20 anos atrás. Então é interessante fazer testes e mudando. Então esse cabeçote aqui, antes da gente realmente trabalhar a questão de duto, a textura do cabeçote, retirar os guias para a gente conseguir mandar fazer guias então sob medidas e fazer tudo isso, a gente foi fazendo testes nesse cabeçote. Então testa o ângulo, vê como ficou, opa, ficou legal. Pega o guia original, retrabalha o guia original, vê como é que ficou, opa,
melhorou fazendo isso aqui. Então eu já tenho um caminho a seguir no próprio guia que vai ser feito posteriormente, tá? Então nesse sentido a bancada ajuda muito nesses detalhes. Só que não adianta você ter então ela se você não tiver essa linha de raciocínio de alterações de algumas peças. Então costumamos falar, né? Não é porque a pessoa não tem uma bancada disponível para usar ou na sua própria oficina que o serviço não fica bom. Não é isso que eu quero dizer, tá? É importante a utilização, é uma ferramenta para você medir. Eu não gosto do uso da bancada como show, né? Muita gente fazendo, mostrando, tem tanta. Eu não gosto dessa linha de pensamento. Em alguns pontos é bacana para a gente demonstrar como foi feito o serviço, o caminho que foi seguido o serviço, para demonstrar realmente o trabalho feito, legal. Mas principalmente, o uso principal disso é ferramenta de trabalho, tá? É onde vai desenvolvendo e a gente vai melhorando, vai testando teorias na prática, ver como isso funciona, vai comparando peças feitas anteriormente, que foram testadas, peças que estão sendo feitas hoje. Então com isso você consegue uma evolução, mas não é fator determinante. Desde que você tenha uma boa linha de raciocínio, uma boa literatura em cima desses cabeçotes e você consiga praticar isso, alterações nesse cabeçote, é muito bacana, você consegue ter bons resultados. Então, apesar desse ter sido um cabeçote que eu nunca havia feito, foi realmente surpreendente o ganho que ele teve. Eu não esperava o ganho que ele teve em relação a um original, porque o original, como eu mencionei, já tem muita vazão. Outro detalhe que acontece em muitos cabeçotes, mesmo quando a gente tem possibilidade de alteração diária aqui do encaixe do coletor, a gente não tem material para trabalhar, o cabeçote poder furar. Então alguns cabeçotes têm limitações, onde a gente vai trabalhar e esse cabeçote pode vir a furar. Então também limita ali o jeito, né, a maneira que a gente vai trabalhar. Então existe um mundo ideal de cabeçote, digamos assim, vou construir do zero um cabeçote. Então existe um cenário, se não ideal, o mais próximo possível do ideal, que você constrói ali, imagina ali as situações, desenha tudo, faz, e realmente o resultado é astronômico, vem muito resultado, legal. Nesse caso a gente não está criando nada, eu não estou reinventando a roda. Aqui é apenas um retrabalho de otimização de vazão, dentro de um produto basicamente original. Isso aqui não sofre desgaste, perda de vida útil nem nada, tá? É um trabalho realmente de detalhes, onde a gente acaba melhorando muito essa questão de vazão, velocidade, etc. Desse cabeçote e tendo ótimos resultados também em dinamômetro. Em breve a gente vai saber como vai ficar esse resultado, o Paulinho vai fazer todos os acertos lá, vai passar essa moto em dinamômetro, é claro, ela vai ter mais o comando de válvulas e tal, que também potencializa o ganho, e aí pra gente saber, ter a real noção do que isso rendeu em dinamômetro e tal, apesar de ter outras alterações juntos. Mas então já com os ganhos, né, e os testes feitos em bancada, a gente já consegue não saber quanto vai ganhar de potência, tá? Isso é algo muito subjetivo, tá? Digamos assim. Ganhou tanto na bancada, vai ganhar no dyno tantos cavalos. Não é assim que as coisas funcionam, tá? É subjetivo, depende da pressão de teste utilizado, levante utilizado, como vai ser o comando de válvula, tá? Isso aqui tudo está diretamente ligado ao comando de válvulas. Então o cabeçote, ele é parte integrante ali do comando, no sentido de funcionamento do motor, tá? Questão de pontos de maior ou menor vazão, o comando de válvula vai proporcionar essa válvula ficar tempo suficiente com esse levante acima de uma determinada vazão necessária para o motor. Então tudo isso altera, não é simplesmente ganhou vazão X ali no dyno, tá? É claro que com testes, por exemplo, faz uma alteração no cabeçote de twister, a moto inteira original, só faz alteração no cabeçote da twister com as válvulas originais. A gente já tem uma perspectiva de ganho de potência, porque várias foram feitas com aquele mesmo comando original, com aquele mesmo escape original, com o mesmo carburador original e etc. Então a gente consegue nesse caso sim. Agora, quando é uma preparação maior, que envolve comando de válvula, que envolve outras coisas também que serão trocadas, é impossível de mensurar isso de forma exata. Um detalhe muito importante: todas as técnicas utilizadas, a medição e cálculo de área referente à entrada de duto, a garganta do cabeçote, todo o formato do cabeçote, o estudo feito em cima dele, é tudo exatamente igual a qualquer outro cabeçote 4 válvulas. Seja ele uma Ducati, uma Harley Davidson, seja ele uma Twister, uma CB300. Então não tem diferenciação, tá? Então, um cabeçote de Harley, o preparo é totalmente diferente de um cabeçote de Twister. Não. A base de preparo é toda a mesma. O que muda são as configurações desse motor, que são diferentes. Então por isso que temos diâmetro de válvula bastante diferente, a utilização de um comando diferente, com um levante bastante grande, tá? Então cada motor se molda, né, àquelas peças. A gente precisa moldar o trabalho de acordo com todo o conjunto que vai ser utilizado. Isso aqui não funciona sozinho no motor. Você não monta em cima do cabeçote e sai andando.
entende? Então a moto completa, todo o conjunto de motor, com a estrutura da moto, tudo isso é fator determinante na performance desse produto. Não é somente o cabeçote, ele é apenas uma das partes, muito importante, diga-se de passagem, se não há mais, uma das mais importantes, mas você não anda só no cabeçote, então é todo o motor que precisa ter um conjunto e a gente precisa preparar esse cabeçote de acordo com todo esse conjunto, mas a base de preparo não muda, desde uma Twister até um motor gigante desse aqui, é exatamente a mesma base de preparo, acabamento de duto, técnica de trabalho de válvulas, questão de peso, como que funciona a carga de molas, é tudo exatamente igual, não muda uma vírgula, não tem nada de especial e mais difícil a não ser a responsabilidade. Então essa questão é interessante frisar pelo seguinte, apesar de ser o mesmo trabalho de um cabeçote de Twister, a responsabilidade é maior. Por quê? Qualquer problema que eu ocasionar em um cabeçote de Twister, um cabeçote novo custa menos de R$1.000 talvez, e tudo bem, né? É um valor, dói no bolso, mas você substitui, tá tudo certo, vida que segue. Um cabeçote desse aqui, o valor é infinitamente maior que esse. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer tudo com mais paciência ainda que já é feito um de Twister, que já é um trabalho demorado, com bastante paciência, com bastante calma, sempre nos detalhes também. Mas aqui principalmente por uma questão de dificuldade de encontrar uma peça, caso a gente danifique uma peça, de dificuldade até questão de financeira, porque são valores, todas as peças e desse tipo de motor, desse tipo de moto, tem um custo muito mais elevado, né? Então a moto de maior cilindrada, a moto mais nova, obviamente vai custar as peças muito mais caras que uma Twister. Então a responsabilidade de trabalho em cima disso, ela acaba sendo obviamente maior, tá? Mas a base de preparo é sempre a mesma. O interessante é a gente ter uma linha de raciocínio, é a gente ter uma boa prática nos cabeçotes, trabalhar com eles, buscar o conhecimento, pensar antes de fazer, não colocar a broca aqui dentro, a lima aqui dentro e começar a fazer, estudar, anotar, testar. Então aqui a gente já tem próximo cabeçote feito desse daqui, a gente já mandou fazer até jogo de guias sobressalentes. A gente já tem então os guias prontos, né? Só vai precisar mandar fazer as válvulas, fazer o trabalho, já tem uma base de trabalho concluída, é possível de se fazer mais testes ainda em bancada, legal, mas a gente já tem um caminho. Então a partir do momento que você fez uma vez e deu um resultado positivo, eu não digo que você tem uma receita pronta, mas você tem um caminho. Opa, isso aqui funcionou muito bem nesse motor. No próximo cabeçote que eu fazer para esse motor, se as configurações forem parecidas, né, similares, eu consigo atingir também um nível alto de performance com esse tipo de trabalho que eu fiz. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje era isso aí, mostrar esse gigante aqui, uma novidade para nós, talvez não para todos vocês, algumas pessoas já podem conhecer essas peças, nós não conhecíamos. E ficamos bastante contentes em poder trabalhar nesse projeto, desenvolver, leva um certo tempo, mas ossos do ofício, né? E aí, agora é só terminar, montar e entregar para o cliente. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.